Olá, aqui é a Helga. Os 5 parágrafos indispensáveis do livro de Bento XVI sobre o celibato. Se a ideologia divide, diz ele, a verdade une os corações. Vida Nueva traduz os extratos fundamentais do polêmico livro do Papa Emérito e do Cardeal Sará. O livro, intitulado Desde o Mais Profundo dos Nossos Corações, da editora Fayard, Bento XVI está convencido de que a abstinência sexual funcional transformou-se em abstinência ontológica. Assim faz saber em Desde o Mais Profundo de Nossos Corações. Fayard. Bom, eu não sei como vai ser exatamente o título em português. Estou lendo um artigo em espanhol que diz que o título é Desde lo Más Profundo de Nuestros Corazones. Editora Fayard. O livro, elaborado mão a mão com o cardeal Robert Sará, no qual reivindica o celibato sacerdotal e põe em dúvida a resolução aprovada recentemente no Sínodo da Amazônia por 72% dos padres sinodais presentes, que convidava o Papa Francisco a refletir sobre a possibilidade de abrir caminhos para a ordenação de homens casados. Vida Nueva traduz alguns dos parágrafos mais relevantes da obra, depois que o jornal francês Le Figaro publicasse este domingo alguns extratos em exclusiva. 1. Não posso calar. Bento XVI e Robert Sará, abre aspas. Nos últimos meses, à medida que o mundo tem estado ressoando o alvoroço criado por um estranho sínodo mediático que prevaleceu sobre o sínodo real, nós nos encontramos, intercambiamos ideias e preocupações, oramos e meditamos em silêncio. Cada uma de nossas reuniões nos consolou e nos tranquilizou mutuamente. Nossas reflexões, levadas a cabo de diferentes maneiras, nos levaram a intercambiar cartas. A similitude de nossas preocupações e a convergência de nossas conclusões fizeram-nos decidir colocar o fruto de nosso trabalho e de nossa amizade espiritual à disposição de todos os fiéis, como Santo Agostinho. De fato, como ele, podemos dizer, silere non possum, não posso calar. De fato, sei quão pernicioso seria o silêncio para mim, porque não quero desfrutar das honras eclesiásticas, mas creio que é a Cristo, o primeiro dos pastores, a quem terei que dar conta das ovelhas confiadas ao meu cuidado. Não posso calar, nem fingir que sou ignorante. Fazemos isso em um espírito de amor pela unidade da Igreja. Se a ideologia divide, a verdade une os corações. Examinar a doutrina da salvação só pode unir a Igreja em torno a seu divino Mestre. Nós o fazemos com um espírito de caridade. 2. Abstinência ontológica e matrimônio. Abre aspas. Da celebração diária da Eucaristia, que implica um estado permanente de serviço a Deus, surgiu espontaneamente a impossibilidade de um vínculo matrimonial. Pode-se dizer que a abstinência sexual funcional transformou-se em abstinência ontológica. Hoje em dia, afirma-se com demasiada facilidade que tudo isso seria somente a consequência de um desprezo pela corporalidade e pela sexualidade. Tal juízo é incorreto. Para demonstrar isso, é suficiente recordar que a Igreja sempre considerou o matrimônio como um presente outorgado por Deus desde o paraíso terreno. Entretanto, o Estado civil concerne ao homem como um todo, e dado que o serviço do Senhor também requer o dom total do homem, não parece possível conseguir ambas vocações simultaneamente. Portanto, a capacidade de renunciar ao matrimônio para estar completamente disponível para o Senhor converteu-se em um critério para o ministério sacerdotal. Quanto à forma concreta do celibato, na Igreja Antiga, também deve-se enfatizar que os homens casados só poderiam receber o sacramento da ordem se tivessem comprometido a respeitar a abstinência sexual e, portanto, a viver uma vida de matrimônio conhecido como de São José. Tal situação parece haver sido completamente normal
durante os primeiros séculos. Fecha aspas. 3. Renunciar aos bens materiais. Abre aspas. Sem a renúncia aos bens materiais, não pode haver sacerdócio. A chamada a seguir a Jesus não é possível sem esse signo de liberdade e de renúncia a todos os compromissos. Creio que o celibato tem uma grande importância ao abandonar um possível reino terreno e um círculo de vida familiar. O celibato, inclusive, torna-se realmente essencial para que nosso enfoque em Deus possa seguir sendo a base da nossa vida e expressar-se concretamente. Isso significa, claro, que o celibato deve penetrar todas as atitudes da existência com suas demandas. Não pode alcançar seu pleno significado se cumprimos com as regras de propriedade e as atitudes da vida comumente praticadas hoje em dia. Não pode haver estabilidade se não colocamos nossa união com Deus no centro de nossa vida. 4. Alerta ante o mal. O que significa ser sacerdote de Cristo? A essência do ministério sacerdotal define-se, antes de tudo, ao parar-se diante do Senhor, velar por Ele, estar aí para Ele. Isso significa para nós que devemos estar diante do Senhor presente, isto é, indica que a Eucaristia é o centro da vida sacerdotal. O sacerdote deve ser alguém que mire, deve estar alerta aos poderes ameaçantes do mal, deve manter o mundo desperto para Deus, deve ser alguém que se mantenha erguido frente ao fluxo do tempo, justo na verdade, justo no compromisso ao serviço do bem. Estar diante do Senhor sempre deve significar cuidar dos homens com o Senhor, que, à sua vez, nos cuida a todos com o Pai. E isso deve significar assumir a Cristo, a sua palavra, sua verdade e seu amor. O sacerdote deve ser reto, valente e, inclusive, estar disposto a sofrer ultrajes pelo Senhor. O sacerdote deve ser uma pessoa cheia de retidão, vigilante, que se mantenha erguido. Logo está a necessidade de servir. Se a liturgia é um dever central do sacerdote, também significa que a oração deve ser uma realidade prioritária que deve aprender-se sempre de novo e sempre mais profundamente na escola de Cristo e dos santos de todos os tempos. 5. Desde o pessoal. Então, na véspera da minha ordenação, estava profundamente gravado na minha alma o que significa ser ordenado sacerdote, mais além de todos os aspectos cerimoniais. Significa que devemos ser constantemente purificados e invadidos por Cristo, para que seja Ele que fale e atue em nós, e sempre menos nós mesmos. Ficou claro para mim que esse processo de tornar-se um com Ele e renunciar ao que nos pertence só dura toda a vida e sempre inclui liberação e renovação dolorosas. Essas as 5 partes do livro ditas indispensáveis por esse jornal Vida Nueva, que são as mesmas partes que traz a matéria do Le Figaro, que é de onde todos estão bebendo este domingo para segunda-feira, quando o livro não foi ainda realmente publicado, coisa que ocorrerá na quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020. E então eu queria mostrar agora o livro que já está na editora Ignatius Press, disponível para compra. Vejamos aqui o que diz a descrição deste livro. É importante ler porque é como um resumo feito pelos autores dos pontos mais importantes do livro e dos motivos pelos quais eles o escreveram. E diz assim: a Igreja Católica enfrenta uma grande crise e a turbulência no ministério sacerdotal está no centro dela. O sacerdócio está passando por um período sombrio, escrevem o Papa Emérito Bento e o cardeal Robert Sarah. Feridos pela revelação de tantos escândalos, desconcertados pelo questionamento constante de seu celibato consagrado, muitos padres são tentados pelo pensamento de desistir e abandonar tudo.
Neste livro, o Papa Emérito Bento e o cardeal Robert Sarah dão aos seus irmãos sacerdotes e à Igreja inteira uma mensagem de esperança. Eles honestamente abordam os desafios espirituais enfrentados pelos padres hoje, incluindo as lutas do celibato. Apontam para uma conversão mais profunda a Jesus Cristo como a chave para o ministério sacerdotal fiel e fecundo e para a reforma da Igreja. Das profundezas de nossos corações, é uma obra sem precedentes do Papa Emérito e de um cardeal que serve no Vaticano. Como bispos, eles escrevem em espírito de obediência filial ao Papa Francisco, que disse: "Eu acho que o celibato é um presente para a Igreja. Eu não concordo em permitir o celibato opcional. Não." Respondendo a pedidos de reforma do sacerdócio, incluindo propostas do Sínodo da Amazônia, 2 pastores sábios e espiritualmente astutos explicam o papel bíblico e espiritual do sacerdócio, do celibato e do genuíno ministério sacerdotal. Com base no Vaticano II, eles apresentam o celibato sacerdotal como mais do que um mero preceito da lei eclesiástica. Eles insistem em que a renovação da Igreja está vinculada a um entendimento renovado da vocação sacerdotal como parte da identidade sacerdotal de Jesus como noivo da Igreja. Este é um livro cuja mensagem crucial é para clérigos e leigos. Então aí está o resumo para que se saiba realmente o que se vai encontrar nesta obra. 2 pontos importantes aqui. Primeiro, chamará a atenção para isto que realmente eu, particularmente, já tinha visto em algum outro lugar, que Francisco já teria dito isso de que acha que o celibato é um presente para a Igreja e que não concorda em permitir o celibato opcional. Eu, particularmente, Helga, tenho visto este atual ocupante da cátedra de Pedro dizer uma coisa por um lado e fazer outra por outro. Então, a mim não me convence que realmente ele não esteja pensando em, na próxima exortação apostólica pós-sinodal, dar, sim, sua bênção a essa coisa dos sacerdotes casados, dos viriprobati. Segunda coisa para a qual eu chamo a atenção aqui, é isso, de que os 2, Bento XVI e Robert Sarah, neste livro, têm como orientação o Concílio Vaticano II. Não podia ser de outra maneira, porque é isso. Não houve nenhuma ruptura com o Concílio Vaticano II por parte do Papa Emérito e realmente não se poderia esperar outra coisa. Está em linha com o Concílio Vaticano II. E por que eu digo isso aqui? Porque uma parte importante dos críticos a Bergoglio fazem a crítica voltando lá para o Concílio Vaticano II. Eu não poderia deixar de apontar isso neste vídeo. A pergunta é, os remédios que através desse livro o Papa Emérito Bento XVI e o cardeal Robert Sarah trarão realmente são remédios sanadores ou são apenas um band-aid? Fica a minha pergunta e eu sei que muitos se sentirão ofendidos, mas é o que eu penso. Nada mais pelo momento, obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.